pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo amado de Deus. Paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nesta sexta-feira, hoje 23 de junho, véspera de São João. Vamos abrir o nosso interior, o nosso coração, para alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Amém? A palavra hoje está no Evangelho, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 23. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante de um ensinamento de Jesus. O ensinamento que faz com que nós quebramos as nossas vaidades e que nós não esqueçamos nunca de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito durante o dia nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se você prestou atenção na palavra que eu acabei de ler. O texto bíblico diz que Jesus estava em missão. E quando ele concluiu aquela missão, ele lembrou de que ele concluiu porque o Pai sustentou ele, porque o Pai ajudou ele. E ele foi até a montanha, subiu a montanha para orar. Em outras palavras, para conversar com o Pai, de certa forma, para agradecer. Porque não basta, meu irmão e minha irmã, depois de nós termos passado, exemplo, o dia bem, a tarde bem, a noite bem, e simplesmente abrir a boca e falar: obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa tarde, por essa noite. Obrigado. Dentro da sua própria casa, só isso é muito pouco. Temos que ter essa atitude de Jesus de subir ao monte. Esse monte não é um monte no sentido de morro geográfico, matéria. Esse morro por aí, que tem pessoas que vai subindo, né? Pega a palavra ao pé da letra. Vamos agora pelo mato procurar um morro, fica lá em cima. Não é isso. Não é esse monte que Deus está falando. Aqui a gente vai num monte de uma maneira figurativa para mostrar para nós a igreja. O monte aqui simboliza a igreja. É lá que Deus está, principalmente no Santíssimo. E muitas vezes nós ficamos acomodados em casa ou esperando que alguém nos chame para ir para o monte, que é a igreja. O texto bíblico aqui diz que Jesus não subiu acompanhado de ninguém para o monte, que é a igreja. Não subiu para o monte acompanhado de compadre, de comadre, de irmãozinho. Não, ele subiu sozinho. Quantas vezes eu particularmente já fui para a igreja sozinho, sem que o vizinho me chamasse, sem que a comadre ou o compadre me chamasse? Não, eu fui sozinho porque eu reconheci, e até hoje reconheço, eu estou de pé hoje, eu estou batendo as pestanas, como dizem os mais antigos, porque Deus me sustentou. E se Deus me sustentou, tem que reconhecer isso, então tem que ir lá na igreja, agradecer lá, não simplesmente dentro de casa, ficar acomodado com as pernas bem esticadas no sofá e dizer: ai Deus, obrigado. Por que não vai até o monte, até a igreja? Por que não faz como Jesus?
né? Querido irmão, querida irmã em Cristo, depois que você e eu concluirmos uma missão, seja de dentro de casa, na igreja ou no seu trabalho, enfim, onde você estiver, que você concluiu uma missão, não esqueça de ir para a igreja agradecer a Deus. Para que nós não caímos na tentação de pensarmos que concluímos a missão por mérito nosso, porque somos inteligentes, porque eu estudei, porque eu tenho uma habilidade de lidar com as pessoas. Olhe para cá. Não. Tudo aquilo que nós conquistamos até hoje não é mérito nosso, é mérito de Deus. Foi Ele que disse. Quiser conferir na sua Bíblia, leia. João 15, versículo 5, Ele disse: sem mim, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu conseguir algo hoje, foi porque Deus permitiu. Foi Ele que me deu saúde e coragem para trabalhar. Sem você, meu irmão, deixe de ser ignorante. Deixe de ser ignorante, mulher. Você também, homem. De ficar acomodado em casa. E quando eu falar que ignorante significa no sentido de não ter conhecimento, viu? Quando eu falo ignorante é nesse sentido, de não ter conhecimento. Então você que está tendo conhecimento hoje, coloque sua mente para raciocinar. Entre a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vem o sábado, aqui na nossa comunidade, a missa é no sábado, e a gente não vê aquelas pessoas que trabalham constantemente ir para a igreja dizer: obrigado, Senhor, por ter me dado saúde, disposição e coragem para trabalhar. Estou aqui nos seus pés, Senhor, para te adorar e te exaltar na igreja. E não simplesmente fazer como muitos, né? Eu já agradeci aqui a Deus, abri a boca e disse: obrigado, Deus. Esse obrigado, meu irmão. Desculpa a brincadeira. Até papagaio dá obrigado. Papagaio sabe falar, é ensinado. Mas é obrigado no sentido de sair da sua acomodação e ir para o templo. E lá para o monte, que é a igreja. E se prostrar diante de Jesus, dizer: Senhor, obrigado por mais uma semana. Obrigado por mais um dia de vida. Já parou para pensar que muitas das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pela paz da nossa casa, porque é uma vitória você, eu, nós amanhecermos o dia bem, preste atenção, à tarde continuar bem, marido e mulher, filho, família, e à noite concluir tudo isso em paz. Irmão, diga se isso não é uma graça de Deus. Será que Deus não merece que você vá lá na igreja agradecer a Ele por essas bênçãos? Por ter amanhecido o dia bem, à tarde bem, à noite bem, e não vai para o templo, para a igreja, fazer como muitos. Ninguém me chama, está chovendo, não tenho sombrinha para ir para a igreja. Sempre eles vão colocando uma desculpa para não subir para o monte, que é a igreja. A Bíblia diz que Jesus foi sozinho. Quantas vezes, repito, eu fui sozinho agradecer a Deus. Quero aqui colocar aqui para você, ou melhor, relatar para vocês um episódio que aconteceu comigo que eu fiquei constrangido, com as palavras, chateado. Eu sei que foi a humildade das pessoas, não foi com má intenção, mas de certa forma eu fiquei um pouco constrangido, mas ali eu aproveitei e catequizei aquelas criaturas. Eu estava fazendo uma missão em determinado lugar, fui convidado para pregar, e quando concluí, veio uma meia dúzia de pessoas e ali começaram a me elogiar, e que você é o homem de Deus, e que você é o anjo, e que você é muito importante para nós, e tantas palavras melosas e exageradas que eu acabei ficando constrangido, muitas palavras tristes, e eu inclinei a cabeça, depois levantei a cabeça, olhei para aquelas irmãs e disse: obrigada por falar isso tão bom de mim, essas palavras bem colocadas, bonitas, mas de uma forma exagerada. Vocês precisam lembrar de uma coisa, que tudo que o ser humano faz de bom para o outro não é mérito dele, não, ali é Deus, que se utilizou dele como instrumento para realizar aquilo que aconteceu. Meu irmão e minha irmã em Cristo,
Nós temos que lembrar que tudo aquilo que a gente faz de bom não é mérito nosso, é Deus que faz isso em nós. Não existe isso que muita gente diz, né? Fulano é bom de natureza. Não. A natureza boa é de Deus, a nossa não. A nossa inclinação é praticar o mal. Agora o bem vem de Deus. Deu para entender, amado? Deu para entender? Então, tudo que você for fazer, primeiro você ore. Quando terminar, ore de novo. Porque nós esquecemos, ou pior, nós corremos o risco de esquecer que tudo aquilo que nós realizamos foi Deus que realizou, não foi nós. Há muita gente aí que vai se atropelando, né? Olhando o homem, a mulher. Oh, que bonito ele falou. Olha que pregação bonita, que oração bonita ele fez. Não foi ele que fez. Não foi ela que fez aquela oração bonita, né? Ou aquela pregação. Não. Ali foi o Espírito Santo. E você, eu, nós, temos que ter essa sabedoria, sabe? Para daqui a pouco não pensar que nós somos outro Deus. Não. É Deus que faz tudo em todos. Então, fica claro, quando eu e você concluirmos algo, seja um trabalho de religião ou um trabalho pessoal, lembre-se, meu irmão, minha irmã, de agradecer a Deus. Lembrando, agradecer a Deus não simplesmente em palavras, mas em atitudes, sair da sua casa e lembrar de ir à casa de Deus, de subir ao monte, que esse monte aqui simboliza a casa de Deus. Jesus subiu, um detalhe, sozinho. Jesus não precisou ligar para a irmã, ei, vai hoje, ei, você vai também. Não, ele foi sozinho, porque ele reconheceu. Só agradece quem reconhece. Só agradece quem reconhece. Cuidado, para que você não pegue a glória de Deus para você. Porque Isaías 42, versículo 8 vai dizer que Deus não cede a glória dele a ninguém. Outro versículo bem interessante está lá em Filipenses 2, versículos 6 ao 7, quando a palavra diz que Jesus, sendo divino, não se apegou a si mesmo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Assim somos nós, meu irmão. Depois de termos realizado algo, se esvazie. Lembre que foi Deus que fez, não foi você que fez aquela bondade, não foi você que realizou aquela missão, porque você mesmo se basta, eu mesmo não me basto. Eu não posso pensar que aquilo que eu faço de bom foi eu que fiz, ai foi eu porque eu tenho um coração bom. Não, foi Deus que fez. Cuidado, repito, para não pegar a glória de Deus para você. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Deixe embaixo seu comentário, compartilhe para seus contatos. Esse programa está sendo edificante para você. E pode mandar para mim através do WhatsApp, né? Relatando a palavra que está lhe servindo, creio eu, que está lhe catequizando muito. Fico muito feliz quando alguém me responde através de áudio ou através de mensagem mesmo, comentando como está sendo o programa A Palavra do Dia. Isso me edifica e me motiva a dar continuidade a esse programa, que é desafiador todo dia estar aqui gravando, né? Só por Jesus. Por isso que eu não abro mão de estar nos pés dele, lá na montanha, que é a igreja, adorando ele em espírito de verdade, porque é ele que faz isso que você está vendo aqui no canal. Não é eu, Cleandro, não. É o Espírito Santo que me capacita para levar essa mensagem todo dia a você. Amém? Ficamos por aqui, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.